Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 354. Oni conhece o vampiro 2. Eu o conheço de algum lugar? Shutendoji não teve tempo para pensar em nada porque de repente sentiu a presença de seu membro e amigo do clã mudar e se tornar mais selvagem. Seu espírito de luta explodiu. Sabendo onde isso estava indo, Shutendoji tentou falar com seu amigo, mas, era tarde demais. Ele já estava segurando sua massa na frente do homem com um grande sorriso selvagem no rosto. Seus olhos brilhavam com poder avassalador e toda a área estava sufocando por apenas alguns segundos. Sim, alguns segundos. Porque logo uma pressão ainda mais assustadora engolfou o homem e os arredores. Era como se todos os presentes sentissem o peso do planeta inteiro nas costas. E antes que alguém pudesse entender o que aconteceu, Ibarakidoji passou por Shutendoji. Neste momento, o mundo ao redor escureceu e a lua no céu ficou vermelha. E no segundo seguinte, Ibarakidoji colidiu com vários prédios. Tudo aconteceu tão rápido que apenas alguns seres puderam perceber o que aconteceu. O que? Shutendoji olhou para o homem com uma expressão chocada. Ele casualmente enviou Ibaraki voando. Ibaraki. Se Shutendoji era o homem mais forte de seu clã, Ibaraki estava logo atrás em segundo lugar. Ele podia ver claramente que o homem casualmente deu um soco no estômago de Ibaraki e o mandou voando. Ele não fez mais nada. Normalmente, eu brincaria com você, mas aqui não é lugar para isso. O homem falou. E logo Shutendoji viu uma cabeça aparecer atrás das costas do homem. A garotinha subiu em suas costas e sentou em seu ombro. Oni, cara. A garotinha falou com a mão levantada no ar como se estivesse cumprimentando. Ela é. Shuten lembrou que ela era a garotinha que esteve neste lugar uma semana atrás. Ele olhou melhor para sua situação e viu que o homem também estava segurando a mão de uma menininha de cabelos brancos. E atrás dele estavam 2 mulheres, uma com cabelos loiros, a outra que tinha asas e chifres de demônio. Que grupo estranho. Ah? Você os conhece, Opis? A testa de Nero se contraiu um pouco quando ela ouviu o que Victor disse. Ela tinha certeza de que havia contado a Victor sobre eles. Porque ele está fingindo ser ignorante. Ela pensou sobre isso por um tempo, e como uma garota inteligente, ela logo entendeu que era para mostrar às pessoas ao seu redor que ele não entendia nada sobre onde estava. Ele está tentando fazer com que essas pessoas baixem a guarda. Nero pensou, mas depois de um rápido pensamento, ela entendeu que provavelmente estava errada. Ela não conseguiu adivinhar os pensamentos de Victor no final. Milímetros. Opis assentiu. Boron. O prédio em que Ibaraki pousou explodiu em uma grande nuvem de fumaça. Logo o homem apareceu ao lado de Shuten. Ele tinha um pouco de sangue escorrendo de seus lábios. Aquele golpe foi muito forte. Eu podia sentir. Victor exibiu um pequeno sorriso quando ouviu o que o homem disse. Ele já entendia que tipo de personalidade aquele homem tinha. Uma personalidade que ele particularmente gostava muito. Um homem honesto, que gostava de lutar para aumentar sua força. Assim como ele. Sinto muito pela atitude. Shutendoji começou a falar, mas ficou surpreso quando o homem falou, antes de atacar, não é educado falar seu nome. Shuten ficou sem palavras. O homem não apenas ignorou o assunto, ele tratou como se não fosse nada. Ibaraki riu mais maniacamente e disse, meu nome é Ibarakidoji, sou um ogre yokai, mas aqui, somos conhecidos como Oni. Eu vejo. Você é o famoso Oni. Victor falou com um rosto ligeiramente chocado. Hein? Você me conhece? As lendas de Oni são muito famosas fora deste país. Victor não mentiu, na comunidade Oebs eles eram muito famosos. Prova disso foi Ruby que os conhecia de vários animes e jogos. Mas não era como se todos os conhecessem. Isso é bom, as pessoas não se esqueceram de nós. E você? Qual é o seu nome? Vejo que você é bem forte, não deve ser uma pessoa normal. Ele perguntou com um grande sorriso no rosto, e um brilho de interesse em seus olhos. Eu não sou ninguém. Apenas um vampiro viajante. Um silêncio caiu ao redor, até mesmo as pessoas que estavam assistindo essa discussão engasgaram ao ouvir o que Victor disse. Não brinque comigo, não há como um vampiro normal me jogar a vários quilômetros de distância. Ele falou em um tom irritado. É por isso que você está com raiva. O seu Kai ao redor ficaram sem palavras. A risada estrondosa de Victor fez as pessoas ao seu redor estremecerem.
embora ele estivesse apenas rindo de diversão. De fato. Este é meu erro. Como eu poderia não prestar meus respeitos a alguém como você? O sorriso de Victor se alargou e ele disse, meu nome é Victor Alucard, o quinto vampiro conde de Nightingale. Você pode me chamar de Alucard. Esta é minha filha. Victor ignorou as expressões chocadas de Baraki e Shuten, e acariciou a cabeça de Opis. Opis Tepes. Como garotas, os dois Oni falaram ao mesmo tempo. Esse não é o sobrenome do rei vampiro. Eles pensaram ao mesmo tempo. E esta aqui é minha filha adotiva, Nero Alucard. Desta vez, não apenas Ibaraki e Shuten, a própria Nero ficou sem palavras. Eu não me lembro de ter sido adotada por você. Eu não te disse? Não. Sério? Victor colocou a mão no queixo, achei que teria contado. Você não fez. Nero estava pirando. Fumou. Victor pensou por alguns segundos, e então disse, apenas lide com isso. Duvido que você possa fugir da minha esposa agora. Ela gosta muito de você. Lide com isso. Lide com isso. Este homem irracional. Sem falar que você não é o mesmo que costumava ser, Ele olhou profundamente nos olhos de Nero. Tenho uma dívida impagável, uma dívida tão grande que terei que pagá-la protegendo você pelo resto da minha vida. Nero se sentiu bastante chocada e tocada quando ouviu o que Victor disse. Afinal, ele estava reconhecendo seus esforços, e seu choque mudou para um leve medo quando viu o olhar sem vida de Victor olhando para ela. Para ser honesto, ela estava realmente com o medo. Me desculpe por isso. Victor virou o rosto para o lado, e seu rosto voltou ao normal. Ele esqueceu completamente de se controlar por alguns segundos. Victor olhou para Oni e disse, essas duas mulheres atrás de mim são apenas figurantes, ignore-as. Ei! Os dois gritaram de repente. SHH, estas não deveriam falar. Victor falou com um leve brilho nos olhos. Vá se foder. Eu não sou um extra. Ana pisou no chão em aborrecimento, e o prédio tremeu um pouco com sua força. Eu sei, Victor riu. E ela ficou surpresa com o belo sorriso do homem e sua beleza acima do normal. Ela até se esqueceu de respirar. Bom. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela ouviu, você é pior que um figurante, você é bucha de canhão. Você não sabe o que é isso? Deixe-me ensiná-lo. Carne de canhão são personagens que não têm nomes, e eles são frequentemente usados em guerras, como uma forma de sacrifício para fazer o vilão parecer mais durão. Você é demônio número 1, o primeiro sacrifício. Vez começaram a saltar na cabeça de Ana. Um ex-general dos demônios de Lilith, alguém que é temido por todos no inferno, é bucha de canhão. Seu pedaço de merda. Eu vou te matar. Eu quero ver você tentar. Ele abriu os braços e ficou em uma posição de peito aberto. Ana olhou para Victor com um olhar raivoso, assumiu uma posição de ataque, mas não atacou, não conseguiu. Afinal, havia uma garotinha no ombro de Victor. Você pode colocar a garotinha no chão primeiro? Ela perguntou surpreendentemente educadamente. Você não sabe? Victor olhou para ela como se ela tivesse cometido um crime grave. Sabe o que? Os guerreiros mais fortes sempre têm uma garotinha ou bebê no ombro. Isso é verdade? Ibaraki perguntou ao seu líder. Shuten olhou para Ibaraki com um olhar chocado. Você está ouvindo ele? Claro que é mentira. A voz de Shuten veio junto com a de Ana. Que tipo de besteira é essa? Isso não é besteira, é uma maneira de mostrar força. Se você não é forte o suficiente para me fazer tirar a garotinha do meu ombro, isso significa que você não é digno. Isso faz sentido. Ibaraki assentiu. Isso não faz sentido. Mais uma vez, pare de concordar com ele. Você é tão fraco que não consegue nem me fazer lutar sério. Esse pedaço de merda. Ana ia continuar falando até Jeanne bater em seu ombro. Ok, isso é o suficiente. Você pode jogar mais tarde. Isso é verdade. Victor assumiu uma expressão neutra, e todo o ar ao seu redor mudou. Ele olhou para um ponto no meio da rua. Vai começar, hein? Ibaraki podia sentir isso também, aquela sensação opressiva no ar. O Yoki ao redor dele estava ficando louco. Aquela mulher louca, ela trouxe um exército enorme desta vez. Shuten também parou de brincar e falou com uma expressão séria.
Ana não entendia o que estava acontecendo. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 355. Raposa conhece o vampiro. Ana não entendeu o que aconteceu. Ele estava brincando comigo? Ana perguntou a Jeanne. Jeanne olhou para a amiga com choque no rosto. Você não percebeu? Não. Santo. Jeanne não tinha palavras para descrever seu sentimento de incredulidade. Ela sentiu que todo o dicionário de inglês não era suficiente. Quero dizer, ninguém nunca brincou comigo, então sim. Ela se sentiu bastante envergonhada quando viu o rosto chocado de Jeanne. Ela tinha um rosto que dizia, como você não percebeu isso? Você está brincando comigo? Suspirar. Jeanne respirou fundo. É por isso que eu disse que você deveria socializar mais. Cala a boca. É difícil socializar com alguém quando eles estão olhando para você como um pedaço de carne ambulante. Bem, isso é verdade. Jeanne estava bem ciente das dificuldades de sua amiga. As mulheres tinham ciúmes dela, e os homens olhavam com luxúria. Ela quase não teve nenhuma interação real além de si mesma ou do próprio Vlad. E Vlad, sendo o que é, não era de falar muito. Mesmo no inferno, o lugar de onde ela veio, ela era bastante temida e a única pessoa com quem ela tinha uma conversa decente era a própria Lilith. Jeanne começou a explicar ao amigo o que Victor fazia. Desde o início, quando ele começou a falar de nós, ele estava brincando. Ele fez isso para aliviar o clima sério e assumir o controle da conversa. Eu não tinha percebido no começo, mas quando ele começou a apontar diretamente para você, eu percebi isso. Oh, que atitude nefasta! Ele realmente é um ser maligno. Apesar de dizer isso, ela tinha um sorriso divertido no rosto, e logo seu rosto mudou para as costas de Victor. Os olhos de Jeanne se estreitaram um pouco, e ela olhou para o rabo de Ana que estava balançando como um louco. Mulher, pare com isso, ele não é Vlad. Jeanne entendia mais ou menos os sentimentos de Ana. A presença de Victor parecia semelhante à de Vlad, mas não era. Ele era completamente diferente de muitas maneiras. Vlad tinha uma presença pesada e maligna, ele dava a sensação de que era assim que um rei deveria ser. Victor teve a mesma sensação, mas ele tinha outra coisa. Carisma. A prova disso foi que Ana caiu como um patinho na peça de Victor. Ela se sentiu atraída pelo homem sem perceber, e caiu em seu ritmo. Esse tipo de existência é muito mais perigoso porque as pessoas se reúnem em torno dele mesmo sem que ele peça. Seu próprio carisma, seu jeito de agir, e até mesmo a forma como ele lida com as situações são o que chamam a atenção desses seres. Um exemplo disso é aquele Oni que em algum momento estava em torno de Victor, agindo casualmente, e tudo isso aconteceu naturalmente. Jeanne podia entender isso mais do que ninguém, porque ela era a mesma. Ela tinha a mesma atitude quando era humana. Ela começou sozinha, mas no final acabou com vários companheiros que a traíram e a colocaram na fogueira. Mas esse tipo de situação nunca aconteceria com esse homem, porque ele é forte e não confia nas pessoas. Apenas suas esposas e empregadas domésticas tinham um nível de obsessão por ele que está muito acima do normal. Só o gosto do seu sangue não explica esse nível de obsessão. Jeanne pensou ao ver a atitude de Ruby e Sasa. Ana não respondeu nada, ela apenas olhou para Victor com sua cauda de súcubo balançando para frente e para trás. O sorriso de Victor cresceu. O ar frio deixou seu corpo e começou a se reunir ao lado dele, e em apenas alguns segundos um elegante trono de gelo foi criado. Victor sentou-se no trono, colocando o Pisa em seu colo e guiando Nero para seu lado. A garotinha sentou-se no braço do trono e, por algum motivo, não se sentiu desconfortável no gelo frio. Jeanne, em algum momento, parou ao lado de Victor e disse, você está realmente planejando curtir o show, hein? De fato. É uma pena que eu não possa comer pipoca. Ana se aproximou do outro lado de Victor e disse, começou, ela está aqui. No momento em que ela disse isso, um portal gigantesco apareceu, e desta vez era muitas vezes maior que o anterior. Passo, passo. Passos podiam ser ouvidos, e logo uma mulher vestindo um yukata preto saiu do portal. Ela estava segurando um leque na mão, tinha longos cabelos negros e 9 caudas de pele preta que estavam balançando atrás dela de uma maneira hipnotizante. E lindas orelhas de raposa. Oh! O sorriso de Victor se alargou ainda mais quando viu algo. Eu gosto desse sorriso. No momento em que ela saiu do portão e deu alguns passos, outro portão apareceu do lado oposto da mulher. E a visão anterior se repetiu. Um homem de longos cabelos brancos,
Com 9 caudas saiu do portão. Genji, hein? Victor deu um sorriso divertido quando viu o homem que parecia muito diferente do que viu da última vez. Se antes ele parecia uma presa fraca e fácil. Agora, ele era tudo menos isso, e ele tinha uma aura bastante irritante ao seu redor. Energia divina. Victor pensou, não é à toa que ele é o favorito de Nari. Ele não parece cansado. Jeanne falou. Sério. Shuten falou, olhou para o homem e viu sinais de cansaço no homem. Ele deve ter estado bastante ocupado esses dias. Victor riu levemente enquanto acariciava a cabeça de Opis. A mulher olhou para trás do portão de Genji com um sorriso que poderia rivalizar com o de Victor. Parece que você não poupou suas forças. Bom. Mostrar os dragões da última vez valeu muito a pena. Ela pensou. O homem veio totalmente preparado. Aruna. A voz de Genji ressoou pelo lugar. Você realmente quer continuar com isso? Não é hora de brigar? Ele parou de falar e olhou para o prédio. Vendo o vampiro sentado em um trono de gelo enquanto olhava para a situação com um sorriso divertido, seu rosto escureceu. Percebendo o olhar em si mesmo, Victor apenas balançou a cabeça levemente, enquanto fazia um gesto de boca dizendo, continue com seu show. Vendo que o homem estava tratando tudo isso como uma piada, ele só conseguiu pronunciar uma palavra, merda. Você não vai fugir de mim, eu vou ter você no meu yakiajo. Um poder sombrio começou a sair do corpo de Aruna, e ela apontou para Victor com seu leque. O estrangeiro não é importante, e daí se ele está causando o caos no Japão? Isso não é problema meu, não interfere em nada na nossa luta. Mulher irracional. Ele fechou os olhos e colocou a mão na cabeça como se estivesse com uma forte dor de cabeça. Por causa de um certo alguém, ele nunca parou de trabalhar desde que chegou, seu trabalho basicamente triplicou. Ele estava bastante estressado com toda essa situação. PFFT. Uma risada divertida ecoou por todo lugar. Bendito. Victor falou enquanto olhava para Aruna com um olhar louco, e daí que o mundo está acabando? E se o Japão estiver um caos? E daí se os deuses estão com os polegares na bunda e o rabo entre as pernas enquanto se escondem com medo de mim? Isso não muda nada, essa luta deve acontecer. Estrondo. Relâmpagos trovejaram no céu, mas isso só fez Victor sorrir ainda mais. Os deuses ficaram furiosos. E isso só fez seu sorriso crescer. Você já decidiu, então você deve ir até o fim. Foda-se o resto. Certo? O sorriso de Aruna se alarga, suas 9 caudas se agitaram animadamente e ela disse, finalmente, alguém que entende. Os olhos vermelhos sangue e os olhos negros como a escuridão se encontraram, e logo um sorriso semelhante apareceu, em ambos os rostos. Eles riram em sincronia, e enquanto riam, os poderes dos dois seres pareciam colidir no ar. Eles não estavam fazendo isso intencionalmente, era mais como uma consequência de terem personalidades semelhantes. E esse encontro estava deixando os Sokai ao redor enjoados. Eles sentiram que poderiam desmaiar a qualquer momento por causa da atmosfera sufocante. Ibaraki, não se intrometa. Shuten segurou o braço de Ibaraki, que parecia uma criança que queria se divertir. Não torne a situação mais complicada. Se os Onis lutarem agora, não estaremos seguros no futuro. Ele falou em um tom muito sério, claramente ele não estava pedindo, ele estava ordenando. TSK, eu não ia fazer nada. Ibaraki virou o rosto para o lado. Ele sabia que seu líder estava certo, se intrometer agora seria o mesmo que ofender os deuses. E eles não podiam lidar com essa consequência. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Shuten Doji suspirou de alívio. Ouvindo o riso retumbante, bem, merda. Como se aquela mulher não bastasse. Genji sentiu vontade de suspirar. Genji fechou os olhos por alguns segundos, e então os abriu, revelando a mudança que havia ocorrido. Seus olhos azuis se tornaram um verde neon opressivo. Victor e Aruna pararam de rir e olharam para Genji ao mesmo tempo. Muito bem, você fez sua escolha. Agora, viva por essa escolha, e não se arrependa depois. Ele falou em um tom neutro, mas sua voz causou arrepios pelo corpo de Aruna. Finalmente, você parou com sua atuação de merda. Com o mesmo sorriso no rosto, a aura da mulher explodiu em todos os lugares, e apenas sua aura sozinha estava causando danos ao redor. Ela puxou o leque e apontou para Genji. Desde o início, nunca me arrependi de uma decisão que tomei. Você sabe por quê?
Genji ficou em silêncio. Porque desde o início sempre fiz o que queria, quando queria e onde queria. Não há espaço para mesquinharias no meu lado. Os olhos de Victor se arregalaram quando ele ouviu a frase familiar. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 356. Desde o início, nunca me arrependi de uma decisão que tomei. Você sabe por quê? Genji ficou em silêncio. Porque desde o início sempre fiz o que queria, quando queria e onde queria. Não há espaço para mesquinharias no meu lado. Victor arregalou os olhos quando ouviu a frase familiar. Esta mulher, mestre, a luta está prestes a começar. Devemos enviar Gintoki e Shinji. Kaguya falou mentalmente com Victor. Victor acordou de seu estupor. E ponderou um pouco. Inicialmente, ele ia usar o caos que Aruna causaria para fazer seus planos para Inari, mas ele mudou de ideia. Ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer do jeito que ele faria agora. A mentalidade de Aruna mudou seu pensamento. A própria mulher mudou tudo. Portanto, ele alterou um pouco seu plano. Mudança de planos. Não envie Shinji para Kurama ainda. Eu quero que ele vá para o território desconhecido da Raposa de 9 Caudas. Deixe Maria pronta para usar os ghouls. Avise as empregadas e as meninas para se intrometerem a qualquer momento. A Raposa de 9 Caudas e os vampiros devem morrer hoje. O plano de usar a má sorte de Gintoki ainda está de pé. Envie Gintoki para Juki. Vamos causar um pouco de caos. Diga aos Katashi para estar preparada para colocar seus planos em ação a qualquer momento. Inari definitivamente fará algo quando Genji perder. Você acha que Genji vai perder, mestre? Sim. Aruna parece estar planejando essa luta há muito tempo. Ela tem uma mentalidade diferente, de Genji, que só está fazendo isso porque é o trabalho dele. Ela está mais preparada. Um silêncio caiu sobre a comunicação de Kaguya. Suspirar. Como esperado, ele se sentiu atraído por ela. Kaguya falou em voz alta para si mesma. Ela falou de uma forma que seu mestre não ouviria. Eu pensei que isso iria acontecer quando meu mestre visse Aruna pessoalmente, e eu estava certo. Deus, você amaldiçoou minha boca ou algo assim? Porque tudo que eu digo acontece. Havia uma coisa que Kaguya não conseguia adivinhar. E pensar que ele ia mudar todo o plano que fez com os Katashi para a mulher. Ela pensou que independente de Victor estar atraído pela mulher ou não, ele priorizaria seu plano, mas não. Ele mudou de plano. O que aconteceu para ele mudar completamente seu plano? Kaguya ficou curiosa. Sim, mestre, nesse caso, não direi mais nada. Genji estalou um pouco o pescoço e deu um passo à frente. A pressão que emanava de seu corpo aumentou. Como uma corrente sendo liberada, um poder branco subiu aos céus. Ah! Isso mesmo, isso mesmo. Vamos lutar. O leque de Aruna de repente se transformou em uma katana, e ela o segurou na frente dela. Ela passou o dedo ao longo da bainha levemente e falou em um tom suave. Eu, Otsuki Aruna, prometo. Seu poder começou a cobrir a bainha da katana. Quando esta katana for desembainhada, ela só será embainhada quando a vitória prometida for alcançada. Ela começou a dar pequenos passos para frente e para trás. Era como se estivesse prestes a começar uma dança. Seu Yoki parou de acender um fogo descontrolado que subiu em direção aos céus, e ficou calmo como a superfície de um lago. Seu Yoki começou a circular ao redor dela. Era como se seu próprio Yoki a estivesse acompanhando em sua dança. Segurando a bainha da katana preta na frente do rosto, ela falou em um tom suave, Maio, traduzindo significando dança. Quando a katana foi desembainhada, todos sentiram um perigo instintivo naquela katana. Todos podiam sentir a morte. Quando a katana estava completamente desembainhada, todos queriam ficar o mais longe possível daquele local, e os olhos dos seres dentro daquele portal também não a ajudavam. Com exceção de algumas pessoas, que estavam com um grande sorriso no rosto, todos ficaram apreensivos quando viram a lâmina preta daquela katana. Etapa. Genji deu mais um passo à frente. Eu sou o servo de Inari Okami. Em nome da minha deusa, vou comandar meu Yakiyajo para a vitória. Tatuagens vermelhas começaram a aparecer no rosto do homem e em seu corpo e braços. Que este desfile de 100 demônios seja imortalizado nas memórias de todos os presentes. Ele levantou a mão e uma katana com bainha branca apareceu na frente dele. No momento em que o homem tirou sua katana, milhares de olhos de vários tamanhos foram vistos no portão atrás dele. Yokai. Genji e Aruna falaram ao mesmo tempo, suas vozes combinadas ecoando por todo o lugar.
Victor não conseguiu conter o sorriso. Opis continuou a observar tudo o que a mulher fazia. Nero estava preocupado com o ambiente. Jean e Ana ficaram curiosas. Shuten estava impedindo Ibaraki de pular entre os dois seres. Os yokai ao redor deles estavam tensos para a luta que iria acontecer, e eles se perguntavam se era seguro ficar aqui. Eles podiam sentir a atmosfera ficando mais pesada a cada segundo que passava. Eles podiam sentir a lâmina gelada da morte em seu pescoço. Mas mesmo que eles estivessem sentindo isso, eles queriam ver essa luta. Afinal, isso não era algo que acontecia todos os dias. Eles precisavam ver como Genji removeu sua katana de sua bainha. Enquanto Aruna se posicionava para começar uma dança, as duas falaram com seus respectivos exércitos. Vamos dançar. No segundo seguinte, Aruna e Genji apareceram no meio do cruzamento de Shinjuku, quando começaram a trocar golpes. Clarão, clarão. O som de lâminas se chocando explodiu e ecoou ao redor. Aruna lutou como se estivesse dançando, e Genji lutou de um jeito antiquado, mas muito educado. No terceiro segundo, todos ouviram o rugido de milhares de seres. Roa! Os primeiros seres a sair de seus respectivos portões foram os dragões. Os 3 dragões orientais de coloração diferente. E um gigantesco dragão oriental branco com olhos azuis e escamas brancas se enfrentaram no céu. O dragão branco era gigantesco. Ele era muito maior que os 3 dragões de Aruna. Logo depois, vários yokai de diferentes formas saíram de seus respectivos portais. À frente deles estavam seus comandantes. Nha, isso vai ser divertido, Nha. Ao lado de Aruna, uma mulher com longos cabelos negros e olhos azuis safira apareceu. Ela estava usando um yukata moderno, e atrás dela ela tinha 3 caudas de gato. Como esperado em sua cabeça ela tinha orelhas de gato preto também. Ela era Yotsuba Kuroka, a segunda no comando do exército de Aruna e sua mão direita. Não se espalhe muito, lute de forma ordenada. Do outro lado estava outra raposa, mas ela só tinha 3 caudas. O homem estava vestindo um yukata branco bastante chamativo, seu cabelo era branco e ela parecia muito com o homem que estava lutando contra Aruna. Este era o filho de Genji, Azimoto Jin. E assim como Kuroka, ele também era um comandante. Os 2 comandantes se entreolharam por um tempo, e então começaram a dar ordens aos seus respectivos yokai. As lutas aconteciam por toda parte, no ar, no chão, nos prédios, a destruição se espalhava. E bater em seres que não tinham nada a ver com a luta. Mas, curiosamente, apenas 2 lugares estavam longe do conflito. O prédio onde Victor estava sentado observando tudo, e no meio da avenida onde Genji e Aruna estavam brigando. A localização de Genji e Aruna era compreensível. Eles eram os líderes, e ninguém queria interferir na luta dos 2 líderes. Mas o caso de Victor foi completamente diferente. Ninguém ousou se aproximar dele. A pressão que o homem tinha enquanto observava os 2 líderes lutando era simplesmente aterrorizante. Victor ignorou tudo, ignorou todo o barulho ao seu redor. Esses lacaios não tinham o interesse dele. Mesmo os dragões no céu, Victor deu apenas uma olhada e logo perdeu o interesse. Ele poderia dizer que o monstro chamado Behemoth que ele lutou era muito mais forte do que aquela cobra voadora. Seu foco estava nos 2 líderes e nas técnicas que eles estavam usando. Aruna usou um estilo de espada que era elegante, bonito e mortal. Ela dançou ao redor de seu inimigo enquanto lutava, e honestamente era algo muito interessante de assistir porque era muito diferente de tudo que Victor já tinha visto em artes marciais. Genji, por outro lado, era mais simples de entender. Ele era rígido, experiente e tinha um alto nível de técnica. Ele era como um mestre que teve milhares de anos para melhorar. Mas mesmo este mestre não conseguiu tomar espaço de Aruna. Seu estilo de luta irregular parecia contradizer completamente o estilo rígido de Genji. Roa! Oi! Nero inconscientemente agarrou o braço de Victor quando ela ouviu o rugido do dragão branco maior. Victor parou de observar os 2 por alguns segundos, e olhou para Nero. Você está com medo dessas cobras? Cobras? Nero, Shuten e Ibaraki sentiram vontade de engasgar. Mesmo Jean e Ana não sabiam como reagir. E Opis? Bem, Opis foi. Uau, Cat. Uou. Dog. Uou. Snack, Fox. Ela estava olhando ao redor como uma criança que foi ao zoológico pela primeira vez, seus olhos brilhando com curiosidade. E ela não sentiu nenhum tipo de medo ou tensão vindo da situação.
Afinal, ela tinha total confiança em seu pai. Roar! Um rugido que continha uma grande quantidade de dor ressoou acima. Todos no campo de batalha olharam para o céu e viram os 3 dragões mordendo várias partes do dragão branco. Os olhos do dragão branco começaram a brilhar, e o clima ao seu redor começou a mudar. Victor estreitou os olhos. Ele sentiu ao redor dele começar a circular o dragão, e ele imediatamente entendeu que o dragão maior estava invocando algo parecido com um furacão. Bestas idiotas! Minha filha está aqui, e se uma pedra aleatória bater na cara dela? Opis, espere. Victor se levantou do trono e colocou Opis em seu ombro. Olhando para seu pai, ela viu seus olhos sérios, ela sentiu. Opis subiu nas costas de Victor e passou os braços em volta do pescoço dele. Victor sorriu, e com um pequeno chute em seus pés, ele saltou em direção aos dragões. Victor começou a andar no ar, criando um bloco de gelo sob seus pés a cada passo e com esse impulso, ele andou no ar. Ele fez isso 3 vezes e, na terceira vez, ele ganhou mais impulso e voou direto para os 4 dragões. O que ele está fazendo? Ibaraki fez a pergunta que estava no coração de todos, exceto Aruna e Genji, que nunca pararam de lutar. Uma enorme intenção de matar tomou conta dos 4 dragões, e eles pararam de se enrolar como as cobras faziam quando lutavam e olhavam para Victor. Suas cobras irritantes, se você não sabe lutar direito, então não comece uma briga. Victor segurou a cauda do dragão branco maior. Ele começou a girar furiosamente. Bem. Um pequeno furacão começou a ser criado ao seu redor. Vá embora. Ele parou de girar e jogou um dragão maior junto com os 3 dragões menores que estavam enroscados no maior longe do campo de batalha. Fuxo, uma pressão de vento ridícula se formou com o enorme corpo voando em direção aos céus. Um silêncio caiu no campo de batalha. Até Aruna e Genji pararam de lutar. Victor deu um tapinha na mão 2 vezes como se tivesse feito um bom trabalho e assentiu com satisfação. Ele jogou fora os seres irritantes. Ele poderia matá-los, mas isso seria como interferir na luta daquela mulher, certo? Então ele simplesmente os afastou. Eles podem lutar em outro lugar. Hugo. Pai. Doente. Os olhos de Opis estavam rolando, ela se sentiu mal. Oh merda. Você está bem? Ele começou a se preocupar. Milímetros. Esse homem, ele acabou de jogar 4 dragões assim. Dragões, que são seres que estão no topo da cadeia alimentar. Dragões que podem ser considerados um ser bastante aterrorizante em várias mitologias. Ele acabou de ir lá, e jogar esses seres para Deus sabe onde. Shuten não perguntou a ninguém em particular. Sim, ele fez. Ana, Nero, Jeanne e Ibaraki falaram ao mesmo tempo. Eu preciso de uma bebida. Pegue. Ibaraki entregou uma cabaça a Shuten. Obrigado. Ele nem perguntou o que era, e apenas bebeu álcool. Percebendo que a batalha havia parado, Victor olhou para os seres com um olhar confuso. Ele voou em direção ao seu trono de gelo, colocando Opis de volta em seu colo enquanto se sentava, enquanto descansava a cabeça na mão, e disse: Continue por favor. Com as veias salientes na cabeça de todos os seres presentes, Victor conseguiu a façanha de irritar os 2 exércitos apenas sendo ele mesmo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você